pessoal. Então, como prometido, eu vou mandar aqui as correções das atividades, né, do capítulo 3. Eram poucas atividades, então vai ser bem tranquilo da gente corrigir. E qualquer dúvida que ainda ficar, né, sobre as respostas aí de vocês, que talvez não tenham conseguido corrigir com base no que eu vou falar, aí é só me remeter no privado que eu resolvo, né, individualmente com vocês. Coloquei aqui então um printzinho das perguntas, né, que vocês tinham que responder. Na página 25 eram perguntas mais descritivas. Talvez vocês não consigam ler ali porque a letra realmente ficou pequena, mas é só para a gente ter uma ideia visual, né, para vocês se acharem aí na apostila. Também para ilustrar o vídeo para ele ficar bonitinho, tá? Na pergunta 1, o livro coloca ali, né, as alternativas A e B. Vocês podiam tanto desenvolver separado, como também responder junto. Na verdade, eu não sei muito bem como separar essas duas coisas que o livro coloca, então eu acho que era mais fácil fazer junto. Mas enfim, vejam se vocês contemplaram aí as principais informações que eu vou falar. Se tiver, beleza, tá? Basicamente, gente, vocês têm que explicar aquela relação da política mercantilista e do pacto colonial que eu falei no último vídeo, tá? Basicamente, tinha que dizer que o colonialismo era uma prática mercantilista onde aquelas monarquias nacionais ou aqueles estados absolutistas europeus, eles buscavam, né, fortalecer a metrópole economicamente a partir de uma exploração dessas colônias. E aí a gente vai ter aquele exclusivismo, aquele monopólio da metrópole sobre a colônia, né? Onde tudo que era produzido na colônia deveria ser remetido à metrópole, né? E por um preço baixo, e essa metrópole revendia, né? E obtinha, assim, muitos lucros. E obviamente que isso passava por esses grupos mercantis lá da metrópole que enriqueciam, né, também com essa exploração que acontecia aqui na colônia. Tá? Na número 2, vocês tinham que explicar como que funcionava o comércio de longa distância praticado pelas colônias inglesas no norte e no centro. Basicamente, gente, era explicar aquele comércio triangular, né, de dizer que tinha no caso, o livro deu um exemplo e é esse exemplo que está sugerindo a resposta. Vocês poderiam explicar o comércio triangular, né? Aquele que eu mostrei no mapinha e tal, de outras maneiras. Mas o exemplo que é colocado ali é aquele onde essas colônias elas vão comprar, né, lá da região do Caribe, peixe e alguns outros produtos. E em troca, né, o Caribe fornece melado de cana-de-açúcar, que é transformado em rum, que é por consequência transformado, né, aliás, trocado pelos escravos lá na África. E os escravos então iam trabalhar nas colônias do sul. Então faz aquele triângulo, né, no mapa, que não era só com esses produtos e que poderiam ser com outros produtos também, mas que fazia basicamente esse percurso entre 3 regiões. Na 3, qual era a participação holandesa na exploração colonial do Brasil? Essa pergunta é muito importante, inclusive ela ainda está se fazendo presente para nós no capítulo que a gente começou a estudar, né, no 4, que é a função dos holandeses serem financiadores, né, da produção de açúcar que vai se firmar aqui na colônia. É deles que sai o dinheiro para os primeiros engenhos se constituírem e também, né, esses holandeses eles vão participar na questão da distribuição do produto na Europa, além de fazer em algumas circunstâncias o refino, né? Às vezes se terminava o açúcar lá na Europa pelos holandeses, conforme eu também explico no outro vídeo, tá? É bem importante a gente entender essa relação entre holandeses e portugueses e colônia, porque mais adiante a gente vai ver que esse acordo não vai mais funcionar, né? E isso gera uma série de invasões e conflitos
Enfim, então a gente precisa saber bem dessa parceria que rola agora, né, dos holandeses e dos portugueses na produção do açúcar, para depois entender que isso, né, vai acabar e vai mudar aí os rumos da história. E aqui tem as atividades complementares, né, gente, que eu vou comentar assim com vocês rapidamente, porque vocês têm as respostas, né? Ali está indicando que na página 56 tem o gabarito. É claro que eu espero, né, que vocês tenham feito as atividades até para vocês testarem o que estão aprendendo e o que não estão aprendendo, né? É importante, são todas sempre perguntas de vestibular, né, nas atividades complementares. Então, eu espero que vocês façam, né, mesmo que errem, mas que não vão direto no gabarito, tá? Então, aqui na 26, a alternativa correta, gente, é a letra E, tá? Vejam que, tradicionalmente, as perguntas, elas vêm com um textinho e as alternativas, né, elas correspondem a esse texto. Então, às vezes, a gente tem que tomar um cuidado no sentido de que a informação da alternativa ela pode estar correta, mas se tu pensas em relação ao texto, ela não tá, porque as perguntas de história, elas, eu diria para vocês que basicamente é 65% de interpretação, né, nas provas de vestibular e Enem. O resto é que é daí o resto seria conhecimentos específicos, 35%. Ou seja, depende muito mais de vocês lerem e prestarem atenção no que está dizendo ali do que realmente saber o conteúdo, tá? Então, aqui a letra E, né? Porque, de acordo com o texto ali, o Brasil, como nação e território, não existia durante a colonização europeia na América, né? Então, essa seria a ideia defendida ali, tá? Então, é uma questão bem interpretativa. Então, aqui na 2 já é um modelo de pergunta em que o conhecimento histórico propriamente dito, ele acaba sendo mais importante, né? Porque tu tem que saber ao que aqueles trechos ali destacados eles estão se referindo. E aí a gente vai ver que o texto diz respeito, né, ao Tratado de Tordesilhas, o 2 ao governo geral, o 3 à catequese do gentil, ou seja, a catequização, né, dos nativos, e por último a escravidão negra. Então tu tinha que saber o que cada um desses termos aí significava e interpretar de acordo com o texto, tá? Eu acho que também não é difícil, porque as outras alternativas ali, elas são bem fora, né, do que a gente estudou e do que foi colocado mesmo ali nos trechos. E a última pergunta, né, da página 26, é essa de ver o que é verdadeiro e o que é falso. E na verdade, gente, só a número 1 é falsa, tá? E, ou seja, a alternativa correta é a letra C, tá? Por que a 1 é falsa? Né? Isso era só um detalhezinho, e aí o peso da gente saber o conteúdo, né? No caso, seria onde diz ele, ó, exclusivamente, né? Porque não foi só pela mita e pela encomenda que os espanhóis exploraram os indígenas. Também teve escravidão e também teve a escravidão dos africanos em território espanhol. Tá? Então, aquele exclusivo ali é que anula, é que deixa a alternativa falsa. Se fosse explorou-se em maior proporção, já estaria correto. Então, é só exclusivamente mesmo que está colocando ali errado, né? E as relações servis também é questionável, né? Porque não foi bem servil, foi compulsório, tá? Então é isso, gente. Eram poucas atividades, então a gente só deu uma comentada geral, né? Alguma outra dúvida que vocês tenham, então é só me encaminhar, tá? Uma boa semana de estudos para vocês e até mais.